Isaías capítulo 55 e versículo de número 11, onde está escrito assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. E nós estamos de volta com mais uma live falando, é claro, da palavra de Deus. A você que me dá a honra do seu nome desfilar aqui, você que me dá a honra que está chegando agora, que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida abundantemente no nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre a palavra que não volta vazia. Isto é, claro, a palavra de Deus, né? Eu li Isaías capítulo 55, versículo de número 11. Nós precisamos entender que o livro do profeta Isaías é classificado como o livro do profeta messiânico. Isto é, por quê? Porque Isaías é um daqueles que escreveu mais do que os outros profetas menores. Ou seja, o livro do profeta Isaías, que é o livro do profeta que vem falar sobre a vinda do Messias, por isso o livro é messiânico. Por essa razão, nós precisamos ler criteriosamente, ler para que nós possamos entender, ler para que nós possamos crescer, ler para que nós possamos, na verdade, estar não só crescendo na graça, mas também no conhecimento da palavra de Deus. Eu penso que todo crente precisava ler o livro do profeta Isaías, porque ele tem 66 capítulos e ele tem também 1292 versículos bíblicos. Olha que riqueza, não é? Como viver nessa terra sem conhecer a palavra de Deus? Como ser fiel sem ler a palavra de Deus? Como, na verdade, ser santo sem conhecer, de fato, a palavra de Deus? Então, a primeira grandeza do livro do profeta Isaías está aqui. Ele é um dos mais maravilhosos livros da Bíblia. É bom enfatizar que 5 primeiros livros da Bíblia, que eu estou falando dos profetas maiores, são 5, e esses livros estão inseridos dentro desse contexto, que vai de Isaías, Jeremias e também Daniel, Ezequiel, que é muito importante quando nós lemos principalmente sobre Ezequiel. Nós vemos os livros das visões de Deus, é muito profundo. Cada visão é mais profunda do que a outra visão. Quando você mergulha numa visão, a outra visão é mais profunda ainda. Então é muito lindo quando você começa a ler a respeito do profeta Ezequiel. Uma outra coisa, quando você começa a ler e buscar o entendimento a respeito do profeta Jeremias, o profeta das lágrimas, o profeta que Deus chamou e ele usa uma desculpa, dizendo, ele se vitimiza, né? Dizendo assim: eu não posso porque eu não sei falar, eu não posso ir, e usou uma série de razões se vitimizando para não fazer a obra de Deus. Mas Deus falou assim: ô Jeremias, está escrito no capítulo 1, versículo 5 de Jeremias: eu te conheço desde o ventre da sua mãe, Jeremias, eu te escolhi como profeta para as nações. E Daniel, esse amigo de Deus, Daniel, esse homem consagrado, Daniel que estava jejuando e orando pelo menos 3 vezes ao dia, né? Que coisa linda é o profeta Daniel. Então os profetas maiores são 5, os profetas menores são 12. Haja vista que, pelo fato de hoje nós estarmos assim, observando, né, e vendo muitas pessoas pregando a respeito da Bíblia. Gente, o que eu vejo de pregadores que, em vez de pregar a Bíblia, fica pregando a respeito da Bíblia, fazendo aqueles arrodeios, né? Poderia estudar mais a Bíblia, poderia mergulhar na Sagrada Escritura, porque ou fonte inesgotável de riqueza, tanto da sabedoria, tanto quanto do saber, mas é necessário que mergulhe, né? Que vá a fundo e que descubra aquelas riquezas que nela estão contidas. Uma outra coisa que me chama muita atenção e que eu quero compartilhar com meus amados irmãos em Cristo aqui é que Isaías é chamado de profeta messiânico porque profetizou muito a respeito do Messias de Israel. Esse livro, como eu já tinha dito e repito, ele tem 66 capítulos, 1292 versículos. Olha só que riqueza que é. A primeira metade do livro fala do pecado, da punição e do juízo. A segunda metade fala do perdão, do conforto e da esperança.
Todo crente precisa ler, ou no mínimo precisava ler, o livro do profeta Isaías. Por que nós precisamos ler? Porque ele é uma mini Bíblia. Quando você começa a ler a respeito do profeta Isaías, você é remetido nessas partes que nós falamos aqui, pelo menos em duas partes. A primeira, quando fala do pecado, punição e juízo. A segunda parte, que são os 33 capítulos posteriores. A segunda, que fala de perdão, conforto e esperança. Que palavras maravilhosas, né? Nesse tempo tão distinto, nesse tempo tão hostil, nesse tempo que eu posso dizer assim, crendo nessa pós-pandemia, porque todos nós passamos por momentos assim aviltantes, todos nós passamos por momentos de dificuldades, todos nós passamos por momentos de alamúria. Não obstante a isso, nós temos que louvar a Deus porque estamos vivos, né? Estamos firmes na rocha. Então, a outra coisa que eu quero dizer é que, além de todo crente que precisa ler o livro do profeta Isaías, o versículo 11 do capítulo 55, que eu acabei de ler, ele apresenta 5 maravilhas da palavra Deus. Repetindo, 5 maravilhas da palavra Deus. Está escrito em Isaías capítulo 55 e versículo 11 assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. O primeiro segredo que eu quero repartir, que eu quero compartilhar, lendo esta mensagem, extraindo, exaurindo e tirando essas riquezas, né, que estão contidas nesse texto bíblico o primeiro segredo que está escrito, está dizendo assim: assim será a minha palavra. Olha que coisa linda. A palavra de Deus, ela não é a palavra do homem. Deus diz assim, minha palavra. Olha que coisa linda. Isso significa que o próprio Deus é responsável por ela. Quando Deus está dizendo assim, a minha palavra, assim será a minha palavra, isso também significa que a palavra de Deus não é um produto da mente humana. Em terceiro lugar, em quarto lugar, quando está dizendo assim, por que na verdade Deus está dizendo, assim será a minha palavra? Por esse motivo, nós precisamos pensar sobre as características de Deus. Primeiro, Deus é puro. A sua palavra também é pura. Deus é santo, a sua palavra também é santa. Deus é perfeito, a sua palavra também é perfeita. Deus é infalível, a sua palavra também é infalível. Então, nós precisamos entender que nós podemos confiar. Você pode confiar na palavra de Deus, porque ela é de Deus. O segundo segredo que eu quero compartilhar com todos aqueles que estão comigo aqui e aqueles que posteriormente vão estar vendo e ouvindo, nós queremos dizer o seguinte: a palavra que sair da minha boca. Veja bem essa expressão que está contida nesse texto, que é o versículo 11 do capítulo 55. A palavra que sair da minha boca. Nossas palavras, elas falham porque elas saem da nossa boca. As nossas palavras falham porque a nossa boca não é perfeita. Nossas palavras falham porque o nosso pensamento não é perfeito. Nossas palavras falham porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e mau. Por isso as nossas palavras falham. Mas a palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é sublime. A palavra de Deus alimenta o nosso espírito porque ela sai da boca de Deus. Existe um texto em Mateus capítulo 4, versículo 4, também Lucas escreveu sobre esse texto que eu vou estar dizendo aqui, que diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que coisa linda é a palavra do Senhor. Uma outra coisa, um outro segredo, e esse é o terceiro segredo: minha palavra não voltará vazia. Aleluia. Todos nós falamos palavras que perdem o seu significado, que se tornam vazias, mas com Deus não acontece assim. A Bíblia está dizendo que a sua palavra não volta vazia. É muito bom que você, por exemplo, recorde todas as promessas de Deus. E elas são muitas. As promessas de Deus são cerca de
8.000. São muitas as promessas. Existem promessas coletivas, existem promessas únicas, existem promessas genéricas, existem promessas e promessas. A Bíblia está repleta de promessas. Mas é bom que você recorde algumas delas, porque eu tenho certeza que quando você recordar as suas promessas, as promessas de Deus, você vai ver que Deus não deixará de cumprir nenhuma delas. Vamos então a algumas promessas. Por exemplo, quando a Bíblia está dizendo assim, o versículo que diz assim, que a palavra do Senhor não voltará vazia, é porque Deus disse a Abraão assim, que ele seria pai de uma grande nação. E assim aconteceu. Uma outra coisa interessante, quando Deus está dizendo que a palavra dele não voltará vazia, é que Deus disse que libertaria Israel do Egito. E assim aconteceu. Em terceiro lugar, quando Deus disse que perdoaria Davi por causa daquele pecado, conforme está em 1 Samuel capítulo de número 11, nós encontramos ali que Deus disse que perdoaria Davi e assim perdoou completamente. A palavra de Deus não volta ou não voltará vazia. O quarto segredo que eu quero compartilhar com você nessa live ultra rápida, nessa mensagem, é só para a nossa reflexão, é só para o nosso crescimento, é só para o nosso entendimento, é só para que você possa se situar um pouco mais olhando para esse texto de Isaías capítulo 55, versículo 11. Uma coisa interessante que me chama a atenção aqui é que quando diz assim, mas fará tudo que lhe apraz. Isso significa que a palavra de Deus cumpre todos os seus propósitos. Gente, como Deus criou tudo com um propósito específico, não é? É muito lindo. Tudo Deus criou com propósitos específicos. Então, é bom salientar, é bom enfatizar que a palavra de Deus tem poder sobre o pecado. Salmo 119, versículo 11. É bom dizer que a palavra de Deus tem poder sobre as enfermidades, conforme está no livro de Salmo 107, versículo 20. É bom dizer que a palavra de Deus tem poder sobre Satanás, porque está escrito em Mateus capítulo 17 e versículo 18. Oi, Sônia, tudo bem? Então, o quinto segredo que eu quero dizer sobre esse tema especificamente, sobre esse assunto que Deus colocou no meu coração na tarde desse dia, é que, e esse é o quinto segredo desta mensagem, e prosperará naquilo para que enviei. É tão linda essa palavra que eu vou repeti-la. E prosperará naquilo para que a enviei. Deus está dizendo que a sua palavra sempre se cumprirá. A palavra do homem pode ser vazia e sem poder, e por esse motivo não prospera. Mas a palavra de Deus prosperará eternamente. Uma outra, sim, tudo que Deus falou há milhares de anos tem o mesmo valor até os dias de hoje. Por que descrer da palavra? Por que ficar com dúvida, não é? Por que ficar pensando assim, será? Será que vai acontecer? Será o que está escrito é isso mesmo? Eu vejo hoje uma geração de pessoas fracassadas. Eu vejo hoje um grupo de mulheres e homens e adolescentes que estão, na verdade, olhando com desdém para a Bíblia, olhando para a Bíblia como se fosse qualquer outra coisa. Não, tudo que está nela escrito, tudo que nela foi contido, tudo que foi escrito para a minha edificação, tudo que for escrito para o meu crescimento, tudo que foi escrito para que eu pudesse ter êxito e sucesso. Então, a palavra de Deus foi escrita para que eu possa também prosperar, porque para isso Deus a enviou. Uma outra coisa interessante aqui é que a palavra de Deus ela tem um propósito, ou seja, Deus não fala apenas para nos surpreender, ele fala, para cumprir um propósito. E os propósitos de Deus são santos e maravilhosos. Ele quer nos abençoar, ele quer nos dar prosperidade, ele quer nos dar vitória, ele quer que nós nos ver completamente felizes. A palavra de Deus sempre pensa e sempre cumpre o propósito de Deus. E tudo que ele faz através da sua bendita palavra. Que Deus venha abençoar abundantemente a sua vida. Que Deus venha abençoar a você. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa conclusão. Não deixe a palavra de Deus, melhor dizendo, a palavra de Deus dominar sua vida. Não deixe a palavra de Deus fora do seu cardápio espiritual. Não coloque outras coisas. Fique com a Bíblia. Deixe a palavra de Deus governar os seus pensamentos. Deixe a palavra de Deus dirigir suas decisões. Porque
ela nunca, jamais voltará vazia. Deus abençoe a todos abundantemente no nome de Jesus e que você possa crescer na graça, no conhecimento, tendo êxito, tendo sucesso, porque a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus.